O artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal prevê um rol taxativo ou um rol exemplificativo de precatórios que têm natureza alimentar e, portanto, tramitação prioritária. Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifon dessa semana. Ao interpretar o artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, que traz um rol de valores que terão natureza alimentar em matéria de precatórios e, portanto, tramitação prioritária em relação aos demais precatórios expedidos em face da Fazenda Pública brasileira, é meramente exemplificativo, ilustrativo, enumerativo e não taxativo. Com efeito, está previsto no referido dispositivo constitucional que tem natureza alimentar as condenações impostas pelo Poder Judiciário contra o Poder Público brasileiro, que tratam de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenização por morte ou invalidez, fundadas em responsabilidade civil. Perceba que, ao mencionar exemplos, como decidiu a jurisprudência brasileira, de precatórios de natureza alimentar, não há previsão de honorários advocatícios. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 100, parágrafo 1º, acabou editando a súmula vinculante número 47, cujo teor é categórico, ao reconhecer que os honorários advocatícios também têm natureza alimentar quando constituem precatórios e, portanto, terão tramitação prioritária em relação aos demais precatórios. Há a importante orientação de se adotar esse entendimento de que o rol de precatórios de natureza alimentar é meramente exemplificativo e não taxativo e, portanto, outros valores que não constam nesse rol do artigo 100, parágrafo 1º, poderão ser considerados precatórios de natureza alimentar e, consequentemente, vão obter essa tramitação prioritária. A título ainda de confirmação dessa orientação, o STJ acabou negando a um precatório decorrente de uma indenização imposta ao Estado da Bahia em razão da demora no pagamento de aposentadoria, essa natureza alimentar, porque entendeu que, naquele caso, a indenização não decorria de morte ou invalidez fundadas em responsabilidade civil. No caso de indenização, apenas as indenizações que decorrem de morte ou de invalidez a partir da comprovação de responsabilidade civil que terão natureza alimentar. No caso, era uma indenização em razão da demora no pagamento de aposentadoria e não uma indenização decorrente de morte ou invalidez que tinha natureza em assunto relacionado à responsabilidade civil. Embora o rol seja exemplificativo, não se pode perder a essência do que é valor de natureza alimentar e, portanto, não são todas as indenizações que irão constituir esse tipo de precatório com tramitação prioritária. É, portanto, necessário que se realize uma análise casuística e, se for o caso, questione-se junto ao Poder Judiciário a inclusão de determinado precatório que tem, de fato, natureza alimentar, ainda que não conste no rol em questão. Eu agradeço a audiência de vocês, convido que vocês continuem acompanhando nossos podcasts e inscreva-se no nosso canal no YouTube, se você ainda não fez isso, na sua plataforma de streaming digital como Spotify, para que na próxima semana, quando o nosso podcast for publicado, mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Isso ajuda muito a divulgação dos podcasts, que são sempre gratuitos. Também convido que vocês conheçam o EAD Grifon. Basta acessar o endereço que aparece aí na tela, conhecer os cursos de capacitação da Grifon, se matricular, realizar as atividades e, ao final, ser certificado pela Grifon. Eu garanto que todos os professores que ministram os cursos que estão disponíveis lá são professores que são referências nacionais nos respectivos temas. Você vai gostar muito do conteúdo e vai aprender aspectos de grande relevância para a gestão pública brasileira junto com a Grifon. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.